Olá pessoal, sou o Victor do canal Espiritualidade Universal. Eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês e o tema que eu vou estar falando hoje é sobre a intuição. Então, o que é a intuição, como desenvolvê-la, como utilizá-la ao nosso favor. Vamos começar tentando achar um conceito para falar sobre esse tema. Então, intuição na espiritualidade, ela pode ser representada como a voz do nosso eu interior, ou a voz do nosso eu superior, a voz do Cristo interno, a voz do nosso Espírito, ou a voz do Espírito Santo. Todos esses termos eles estão valendo, né? Então, intuição é aquilo que se manifesta através da nossa consciência como sendo uma verdade, como sendo a voz da nossa consciência, aquilo que nos dirige em nossa vida aqui nesse plano físico. Eu denomino, de acordo com alguns estudos, que a intuição ela é uma das nossas faculdades espirituais, uma das faculdades do espírito, não esse ser com uma roupagem, com uma forma encarnado ou desencarnado, com um corpo astral, e sim é a voz do espírito, é uma faculdade do espírito. É aquilo que a gente pode utilizar a nosso favor nesses corpos mais densos, nesses planos mais materiais, mais densos, até no plano astral também, vale. A intuição ela pode se manifestar através do corpo astral, do nosso mental inferior, né, que são os corpos, que eu vou estar falando sobre isso em alguns outros vídeos, mas vale lembrar que a intuição ela pode ser desenvolvida, ela pode se tornar concentrada de acordo com aquilo que a gente permite, com que ela se manifeste aqui nesse plano, na nossa consciência física, mental, como cada um queira nomear. Enfim, ela é o nosso guia, é aquilo que nos auxilia para que a gente possa estar encontrando o nosso caminho, nossos objetivos aqui nesse plano ou como em outros planos que eu falei. E a gente pode manifestar a nossa intuição de forma mais ampla ou menos ampla, mais equilibrada ou menos equilibrada. Então ela pode falhar, com certeza. Por quê? Porque a gente está aqui nesse plano e a gente muitas vezes se limita a ideias, a pensamentos, a racionalização de coisas aqui desse plano e a gente atrapalha a nossa intuição de fluir. Podemos se dizer que é assim, a nossa consciência ela está conectada com essa consciência interior, com essa presença de Deus em nós, Espírito Santo ou algum outro termo que a gente se refira, ela está ligada através de uma frequência. Quando a gente interrompe essa frequência, vamos dizer que é que nem um rádio, fica algum chiado e a gente não consegue entender de forma plena ou clara aquilo que a gente deveria assimilar. Através do que? Muitas vezes dos nossos próprios pensamentos, das nossas emoções, sentimentos negativos, coisas que a gente cria, que a gente recebe. Então, aí muitas vezes a intuição ela tem uma interferência, mas conforme a gente se equilibra, conforme a gente busca a nossa espiritualização, a nossa harmonia, a gente permite com que a intuição ela se manifeste mais frequentemente ou até integralmente. Então, como eu falei que ela é uma faculdade do espírito, vale lembrar que todos os seres possuem a sua faculdade espiritual de intuição. Ela não se limita a crenças ou a espiritualidade de cada um, religião, mediunidade. Não, a intuição ela se manifesta para todos os seres. Muitas pessoas colocam o nome da intuição como inspiração, só que eu acho que a inspiração é um pouco diferente da intuição, porque eu acredito que a intuição está mais ligada com o nosso ser divino que está em cada um de nós, com a nossa verdadeira consciência una, né? Eu digo assim, que eu acho que a intuição ela é o princípio da inspiração. A inspiração ela vem, vamos dizer, em outro canal, ela vem de forma diferente, enquanto a intuição é a voz da verdade que está em cada um de nós. E quanto mais a gente se equilibra, quanto mais a gente se espiritualiza, trabalha pela luz, pela nossa luz, pela luz externa também, a gente permite com que a intuição ela se aflore, ela se manifeste. Só que também há alguns meios da gente poder desenvolver a nossa intuição, da gente poder deixar com que ela flua naturalmente, né? A gente limpar esse canal, essa frequência e deixar ela fluir. Como que a gente pode fazer isso? A oração é um meio,
a meditação é outro meio, e a introspecção, reflexão, se entregar através da respiração para a nossa voz, para que essa voz ela se manifeste, pedir esse auxílio, como eu falei, ele é feito através da oração, pedir esse auxílio a Deus, como cada um queira nomear, ao Espírito Santo, ao seu eu superior, seu eu interior, pedir também esse auxílio aos nossos guias e mentores espirituais, que são os irmãos que estão nos ajudando, mesmo que a gente não os veja, eles estão ao nosso lado. E ao mesmo tempo na meditação, de forma passiva, onde você silencia a sua mente, silencia os seus pensamentos e permite com que essas informações elas fluam, né? A gente permite essa limpeza dessa frequência desse rádio e permite com que a nossa consciência seja ajustada com a consciência una, com a consciência divina, com a consciência de Deus, e essas informações elas fluem naturalmente. Então são formas passivas, formas ativas. Eu até recomendo alguns exercícios para ajudar você a desenvolver a sua intuição. Que tipo de exercício? Bom, a gente pode fazer um exercício muito simples, que é o jogar os dados. Esse exercício eu pesquisei realmente, eu fiz, eu vi que foi legal, que deu, assim, a gente consegue trabalhar com esse desenvolvimento. Claro que a gente não precisa de fazer nada externamente falando para desenvolver a nossa intuição, mas são recursos para que a gente possa treinar a nossa mente a estar limpa para esse canal, para que esse canal ele flua. Então, esses exercícios eles são métodos que ajudam a gente a deixar com que esse canal se limpe naturalmente e flua. Então, o jogar os dados, muitas vezes você faz o seguinte: você pode fechar os seus olhos, pegar 1 ou 2 dados na sua mão e jogar os dados de olhos fechados. E aí você tenta visualizar, antes de abrir os olhos, quais são os números que saíram, né? O dado ele tem de 1 a 6, então é fácil. Ou você pode pegar 2 dados, ou um dado com maiores números, né? Tem vários tipos de dados, na verdade. Ou você pode pegar 2, por exemplo, e somar os números. Então você joga 1, depois você joga o segundo, aí você pensa, deu 9. Aí você, antes de abrir o olho, você tenta receber essa resposta. Aí você abre o olho e vê. Esse é um método. Você pode fazer também o método da hora. Isso foi uma coisa que eu recebi através da própria intuição, e depois eu fui descobrir que tem escolas espirituais, grupos que ensinam essa técnica, e eu recebi lá através da própria intuição, que é você, por exemplo, antes de você ver a hora no relógio, você pensa, tenta adivinhar que horas são. Aí você pensa, são meio-dia. Aí você vai lá, olha no relógio e vê se são meio-dia, se você está perto do meio-dia. Você pode fazer isso, por exemplo, dando um intervalo. Então você olha no relógio agora, aí você fala, bom, são 10 horas. Aí você espera um tempo, não tem um tempo exato, mas você espera, dá um intervalo, aí você pode fechar os seus olhos e tentar ver que horas são, sentir através da intuição que horas são, e de repente você abre os olhos, olha, pode ser que você acerte, pode ser que você não acerte, mas isso faz com que você treine a sua mente para estar recebendo um fluxo natural de informações através da intuição. Então são métodos. A gente tem também um método, por exemplo, de um telefonema. Se o telefone tocar, você, antes de atender, pensar, tentar adivinhar qual pessoa é, sem olhar na bina, tá, gente? Você pensa, tenta adivinhar quem é a pessoa, e aí você atende. Muitas vezes isso ocorre de forma natural. Se você perceber assim, quantas vezes na sua vida você não estava pensando numa pessoa e aí você encontrou aquela pessoa naquele mesmo dia, ou uns 2 ou 3 dias depois, ou você sonha com a pessoa um dia e de repente no outro dia você encontra ela. Então isso são fluxos naturais da intuição, a gente vai deixando isso fluir. É muito lógico, por exemplo, muitas coisas para a nossa vida, a gente pensa isso de forma racional, mas a intuição ela é um canal, uma faculdade espiritual que a gente tem para nos guiar em nossas vidas, para que a gente possa compreender o nosso destino, compreender a nossa missão, compreender os nossos objetivos. E conforme a gente deixa a intuição fluir, a gente acerta, a gente não erra. E o que eu falo de não errar, não quer dizer que a gente não cometa erros com as pessoas, erro no nosso trabalho, erro nos nossos estudos, que a gente não se dê bem na prova. Não estou falando disso. A gente acerta na nossa jornada, na jornada da nossa vida. Quais são os objetivos maiores?
qual é a minha missão de vida, o que eu tenho que fazer aqui, por que eu estou aqui, por que eu estou em tal lugar do mundo, com tal família, com tais pessoas ao meu redor. Então a intuição, quando a gente tem escolhas para se fazer, ou até mesmo de modo natural, ela vai te guiar. Então basta que você se abra, permita que a sua intuição se manifeste. Muito importante mesmo, são dois meios que eu falo, que é a oração e a meditação. São dois meios muito eficazes da gente aflorar a nossa intuição. A oração é uma coisa que a gente deve fazer diariamente, pedindo, né, para Deus, para a consciência suprema, universal, cósmica, para que possa nos auxiliar em nosso caminho, nos auxiliar a ter tudo aquilo que a gente quer desenvolver, os nossos atributos, os nossos objetivos no plano físico, também os objetivos que a gente queira alcançar na nossa espiritualidade. E a oração ela é de forma ativa, geralmente a gente pede, né? Também é importante que a gente agradeça, mas a oração ela é um meio de limpar esse canal. E a meditação é um meio de fazer esse canal fluir, porque a gente se coloca de forma passiva, a gente geralmente fecha os nossos olhos, se não fechar também não importa, mas a gente se coloca num momento do nosso dia em que a gente fica de forma passiva, apto a receber esse fluxo de informações que vem do divino. Então é importante que a gente faça essas duas práticas. A gente pode fazer esses métodos que eu falei também do dado, do horário, do telefone, mas que a gente saiba que a oração e a meditação são muito importantes e com certeza auxiliam a gente de forma muito eficaz para que a gente desenvolva a nossa intuição. Para quem tem dúvidas sobre aquilo que deve fazer em sua vida, sobre escolhas que deve tomar, nada melhor do que a sua voz interior para te responder, o seu eu superior, o seu eu interior, o seu mestre interior, a consciência crística. Isso vai te responder. Basta que você se coloque de forma receptiva a essa voz, essa verdade, e ela vai te conduzir. Vale lembrar que a verdade absoluta só cabe a Deus, ela não cabe a nós. Nós somos seres, por enquanto aqui nesse plano, falando mais dessa consciência física, nós somos seres limitados. Então cada um de nós possui nossa verdade, só que a nossa verdade ela é relativa. O que pode ser verdade para mim, talvez não seja verdade para você. E a única coisa que podemos dizer como sendo a verdade absoluta, somente Deus conhece. Então às vezes você pode pensar, mas a minha intuição me diz para fazer isso. E a intuição daquela pessoa diz para fazer isso. Cada um vai ter o seu jeito de encarar essa ferramenta, essa faculdade espiritual. E a gente tem que olhar sempre para dentro de nós. O nosso externo, ele é um reforço. Muitas vezes quando a gente precisa de auxílio, o nosso externo ele é um reforço, né? As pessoas, os outros seres, eles são um reforço. Mas que a gente olhe para dentro de nós e ouça as nossas próprias respostas. Não vai existir nada melhor do que a gente ouvir a nossa própria voz, a nossa própria espiritualidade, a consciência divina que existe em cada um de nós. Então que a gente abra essas portas para o divino se manifestar através de nós e sigamos o nosso caminho com alegria, com felicidade, com plenitude, para que a gente possa auxiliar outras pessoas a encontrar o caminho delas. Lembrando também que eu acho que estar perto da natureza, muitas vezes, é um momento de receptividade também dessas informações do divino. Por exemplo, se você pode ir a uma cachoeira, a um bosque, a uma praia, lugares onde você possa também ter um momento sozinho, que você possa se retirar, isso é importante. Vamos dizer que a energia nesses lugares que estão limpos, não que todos os lugares que você vá da natureza hoje estejam limpos, vamos se dizer, mas eles possuem muito mais energia do que os lugares que a gente está na cidade. Então é importante também a gente se deslocar até esses lugares. A gente vai atrair um campo de energia da natureza, que limpa, que purifica e ajuda os nossos canais, os nossos chakras, os nossos centros de força a se manter limpos para a gente poder receber esse fluxo natural, essa intuição, essa voz interior. Então, para encerrar esse vídeo de hoje, eu quero que vocês pensem e reflitam sobre isso que eu estou falando, lembrando que é importante que a gente desenvolva a nossa intuição e eu acredito que nem desenvolver, é permitir somente com que ela se manifeste. É treinar a nossa mente, treinar o nosso emocional
para a gente permitir com que a nossa intuição se manifeste. Vale também reforçar que a intuição ela pode ser vista como um triângulo, né? É um elo que ela interliga racional com emocional e deixa com que o espiritual se manifeste. Então, se nenhum dos dois também estiver equilibrado, a gente não deixa com que o ápice, né, ele desça para manifestar aqui nesse plano a nossa consciência. Então é importante, a intuição ela é um equilíbrio da razão com a emoção. Ela não é nenhum e nem outro, ela é uma coisa só, um equilíbrio dessas duas manifestações da nossa consciência, né? Então é importante que a gente trabalhe, que a gente desenvolva, que a gente permita com que a nossa intuição se manifeste. Eu agradeço a vocês então, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, vamos divulgar, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, me ajuda a divulgar este trabalho, que vocês possam ficar então na paz, na luz e no amor. Gratidão, namastê.